sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Desculpe a voz que está um pouco incomodada, mas vamos tocando em frente. Bem-vindo também ao pessoal das mídias sociais que estão conosco esta noite. É sempre bom ver a casa com bastante gente. E como disse o poeta agora há pouco que nós ouvimos, quem quiser falar com Deus, que esteja pronto para falar com Deus. E hoje nós aqui estamos prontos para falar com Deus, para receber o passe através dos seus prepostos e também para trazer neste momento, nesses pequenos 45 minutos que nós estaremos aqui, momento só nosso. Então, vamos desligando nossos celulares da bolsa, do bolso, porque não é Kardec que vai ligar para cá. Então, né, sempre alguém vai ligar e vai atrapalhar. Se não atrapalha a sua concentração, vai atrapalhar a nossa do vizinho, não é? Avisando também que a gente ainda tem a nossa campanha do vasilhame de óleo das terças-feiras. Quem não puder trazer o produto em si, pode fazer a doação na livraria e também fazer a doação para as 300 famílias que nós assistimos em cesta básica todos os meses. Podem trazer os itens que são componentes da cesta básica, pode fazer um depósito específico para a cesta básica na livraria, tá bom? A assistência social também está pedindo fraldas geriátricas de tamanho G, também para colocar-se aqueles que estão precisando, com aqueles nossos assistidos também. Lembrando que
os cursos profissionalizantes de segunda-feira, eles ainda estão precisando de voluntários que saibam costurar. Então, é uma equipe muito bacana, que trabalha com as assistidas, então a gente precisa de pessoas que saibam cozinhar para ensinar essas pessoas não só a receber o peixe, mas ensinar essas pessoas a pescar também, não é? Muito bem, nosso trabalho de hoje, a leitura da mensagem do Evangelho e prece inicial pelo nosso queridíssimo amigo Sérgio Rosa, as vibrações e a prece final pela nossa companheira Maria Aparecida Bária, e hoje nós teremos a nossa grande amiga Mônica Aparecida Donaire, né? E ela vai nos falar algo extremamente bacana, parábola dos talentos. Então, que possamos aprender bastante com a palestra de hoje, que possamos nos ligar intensamente a Jesus. É esse o caminho que nós nos propusemos hoje para falar com Deus. Que tenhamos um bom trabalho. Sérgio? Mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo espírito de Irmão José. O que tens feito? O que tens feito para transformar em obras a tua fé? Para melhorar o teu relacionamento com as pessoas? Para facilitar a solução dos teus problemas? Para diminuir a distância que se fez entre ti e os teus familiares. Para te esmerares na profissão, tornando-te mais produtivo e menos suscetível de queixas. Para não te revelares tão frágil diante das dificuldades. Para deixar de ser vítima da própria imprevidência e insensatez, para conquistar maior simpatia dos que convivem contigo, para não te melindrares com tanta frequência. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, servir a Deus e a Mamon, parábola dos talentos. Porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu logo. O que recebera, pois, 5 talentos, foi-se, e entrou a negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, também, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro de seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os a contas. E chegando-se a ele, o que havia recebido os 5 talentos, apresentou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui tem outros 5, mais que lucrei. Seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. Da mesma sorte, apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos, e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, e ei aqui tens outros 2, que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo de teu senhor. E chegando também o que havia recebido 1 talento,
disse: Senhor, sei que és homem de rija condição, cegas onde não semeaste, e recolhes onde não espalhastes. E temendo me fui, e escondi o teu talento na terra. Eis aqui tens o que é teu. E respondendo o seu senhor, lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que cego onde não semeei e que recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido certamente com juro o que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10 talentos, porque a todos o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, e ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, de 14 a 30. Vamos caminhando para a prece inicial da noite. E para isso, na mesma sintonia da música inicial, vamos falar com Deus. Vamos elevando o nosso pensamento para o alto, buscando o nosso Pai Criador, nosso Pai Celestial, e a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, farol divino de amor, de misericórdia e de esperança, e os nossos amoráveis amigos espirituais, para que neste momento possa unir a todos os nossos pensamentos, e vamos pedindo aos mentores espirituais que possam iluminar, possam direcionar, possam fortalecer as palavras da nossa companheira, da nossa colega Mônica, que com certeza muito tem se preparado para a palestra da noite. Que com certeza irá aquecer os nossos corações. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e que a espiritualidade possa direcionar as minhas palavras. Antes de iniciar, eu quero agradecer à equipe, o convite, mais uma vez, a oportunidade que a gente sempre tem de estudar um pouquinho mais, né? Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Antes de iniciar, vamos entender o que é parábola. Mais uma vez, nós vamos repetir, né, a definição de parábola. Mas é importante, porque nem todo mundo, às vezes, estava aqui quando uma pessoa falou, ou a outra falou. Então, vamos repetir a definição do que é parábola. Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. E o que são talentos? Talentos são as bênçãos que Deus nos dá. Então, todas as bênçãos que nós recebemos são talentos. Por que Jesus falava por parábolas? Vamos nos lembrar quantas explicações nós damos às crianças, através de metáfora, através de alegoria, através de histórias lúdicas, quando as crianças nos perguntam certas questões que elas ainda não estão prontas nem amadurecidas para entender. Então, para que a gente possa explicar certos temas que somos questionados por crianças, nós usamos metáforas, alegorias e histórias lúdicas. E foi exatamente isso que Jesus fez. Há um ciclo na vida do indivíduo no qual o conhecimento vai sendo adquirido gradualmente, de acordo com o amadurecimento. Jesus falava por parábolas não para dificultar o entendimento, mas para que na época ele fosse interpretado apenas por aqueles amadurecidos para a compreensão. Jamais seria a sua intenção impedir a compreensão de seus irmãos,
Porém, se Jesus falasse claramente, ninguém o entenderia. Então, era necessário, para a época, se falar por parábolas, para que aqueles que já estivessem prontos para entender, iriam, com certeza, entender o que Jesus estava dizendo. A doutrina espírita contribui para a elucidação de questões consideradas obscuras em outrora. O Evangelho, segundo o Espiritismo, apresenta as parábolas e as esclarece, exemplificando e interpretando as metáforas. A parábola que nós vamos conversar hoje é a parábola dos talentos, exatamente a parábola que o nosso colega aqui, ele fez a leitura. Então, eu vou lembrar de forma reduzida um pouco a parábola para vocês. Então, recordando o que foi lido. Um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, a outro 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade, e logo ele partiu. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os às contas. O que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5. Da mesma maneira, o que havia recebido 2 talentos, apresentou-lhe outros 2. O servo que havia recebido 1 talento, devolve para o senhor o talento. Então, agora, nós vamos entender e interpretar tudo isso que nós acabamos de dizer. Para a gente entender essa interpretação, nós precisamos entender primeiro quem é o Senhor. Quem são os servos? Por que será que os talentos foram distribuídos de forma desigual? E o que significa esse tempo que o Senhor deu para os servos? O Senhor nada mais é do que Deus, o nosso Pai, que nos criou seus filhos, e que nessa parábola somos representados pelos servos, que recebemos os talentos de nosso Pai. Então, Deus, nosso Pai, é o Senhor da parábola, e nós somos os filhos representados na parábola pelos servos. Então, fazendo essa ligação, que Deus é o Senhor e que nós somos os servos, os seus filhos, já temos condições de fazer uma interpretação, um primeiro entendimento dessa parábola. Deus, nosso Pai, concedeu a seus filhos talentos, que são as bênçãos que nós recebemos, para que durante um tempo possamos usar esses talentos que Deus nos deu. Como os servos da parábola, tivéssemos a oportunidade de utilizar, de multiplicar e de utilizar do nosso livre-arbítrio, do nosso entendimento, para fazer com que aqueles talentos pudessem ou não serem multiplicados. Bem, se Deus é o nosso Pai e nos deu talentos, quais são, então, os talentos que Deus nos deu e nos proporcionou? Na parábola, os talentos eram recursos financeiros. 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. Quais seriam os talentos que Deus nos deu na nossa vida? Há quem pense que os talentos são recursos materiais, mas quem pensa desta maneira está equivocado, porque os talentos que Deus nos dá são todos os recursos que Ele coloca à nossa disposição, para que possamos utilizá-lo em nosso benefício, em nosso crescimento espiritual e também no crescimento espiritual do nosso próximo, auxiliando o nosso próximo a crescer e se desenvolver. Quais são esses recursos que Deus nos deu para o nosso crescimento? Eu estou falando não apenas de bens materiais, mas também de bens espirituais. Vamos ver agora alguns exemplos de talentos e de como utilizar muito bem esses talentos. Nesta vida, algumas pessoas possuem maiores recursos financeiros. Tiveram a oportunidade de virem com o talento da riqueza. Certamente que essa oportunidade da riqueza não é somente para satisfazer seus interesses particulares e egoístas. Esse talento é para auxiliarmos no desenvolvimento da humanidade, através de investimentos da área da ciência, ajudando no progresso e no desenvolvimento da humanidade.
Que também esse talento da riqueza possa auxiliar em instituições de caridade, porque através das instituições de caridades, muitas famílias, muitos jovens e idosos são ajudados. Temos também exemplos de amigos e parentes que nos ajudam nos momentos difíceis, num período curto de tempo, onde nós ficamos desempregados, e alguém veio, estendeu a mão naquele momento, me auxiliando financeiramente. Existem tragédias, como a gente pode lembrar, que aconteceu agora no nosso litoral norte, né? Onde as pessoas que têm esse talento da riqueza podem fazer muitas coisas, levando os caminhões com mantimentos, levando mercadorias que foram doadas. Então, realmente, quem tem o talento da riqueza pode realmente fazer muita coisa para ajudar todos aqueles que precisam. Como eu estou lidando com os meus talentos? Estou fazendo com o meu talento, o que eu estou fazendo com o meu talento de ser amigo? De saber ouvir, de entender, aconselhar o meu amigo. E o meu talento na família? Se eu sou pai ou mãe, estou me dedicando? Estou sabendo esclarecer, dar amor, dar atenção, orientar os filhos, encaminhando para o bem, dar a base para que os filhos tenham condições de estudar, ter valores morais e serem pessoas dignas. E o nosso trabalho profissional também é um talento. Estou fazendo o meu trabalho de forma honesta? Ou, devido ao meu interesse, não estou sabendo multiplicar esse meu talento como Deus gostaria que fizéssemos? E o meu corpo? Também é um talento que Deus me deu. Eu estou cuidando dele para que ele tenha equilíbrio, saúde e bem-estar? E quando eu estou adoentada? Ou quantas pessoas estão doentes em hospitais com vários tipos de doenças? Algumas mais simples, outras mais graves. Será que a doença pode ser considerada um talento? Quem já não ouviu alguém dizer: eu era tão apegada às coisas materiais, só pensava em ter, em conquistar, mas depois que fiquei doente, passei a refletir sobre a vida. E muitas coisas que eu dava importância não eram necessárias para a minha felicidade. Através da doença, eu me religuei ao Pai e hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Então, olha quantos talentos que nós temos. Muitas vezes temos dificuldades de perceber na dor os recursos que Deus nos dá para me renovar, para me modificar, para me transformar em meu benefício e também do próximo. Então, a dor também é um talento. A inteligência também é um talento dado por Deus, e quantos a utilizam para comandar, obter poder, para oprimir o próximo? Vemos muito isso na política, mas a inteligência é um talento belíssimo. E Deus espera que utilizemos esse talento para o bem, para auxiliar o crescimento do outro, dando orientação, educação e colocando em prática os conhecimentos. Outros exemplos de talento: a paciência, o saber ouvir, o sorriso, tudo isso são talentos. E olha, eu me lembro muito bem, vou dar um exemplo meu aqui. Uma vez saindo daqui da Casa de Paz e Amor, eu precisei pegar a Radial Leste, eu parei num farol, no cruzamento da Radial, e um cadeirante veio vender uns produtos, né? Ele estava vendendo no meio dos carros. O que a gente faz geralmente? Logo fecha os vidros. Infelizmente, a gente tem medo. Mas aquele dia, eu não estava nem com o vidro nem muito aberto, nem pouco. Ele estava um pouco só aberto. O cadeirante veio lá, ofereceu o produto para mim, e eu falei assim para ele: não, obrigada. E, sem perceber, eu dei um sorriso para ele. E ele fez assim para mim: muito obrigado pelo seu sorriso. Então, naquele momento, ele chamou a atenção para mim de um talento, né? Eu sorria, não comprei nada dele, mas o sorriso fez bem para ele, ajudou. Agora que falamos sobre o talento da paciência, do saber ouvir sem julgar, do sorriso, eu lembrei da minha avó,
que já está no plano espiritual. Ela era uma pessoa que estava sempre pronta para ouvir as pessoas, ajudar os vizinhos, a família, sempre pronta para fazer o bem. Era um ser muito iluminado e muito evoluído. Olha, com certeza, hoje eu tenho certeza que acho que o ser mais evoluído e mais iluminado próximo de mim foi a minha avó. Ela estava sempre pronta para ajudar. Se o vizinho não sabia fazer comida, ela ia lá e ensinava o vizinho a cozinhar. Se o vizinho tinha um bebê recém-nascido, primeiro filho, ela estava sempre pronta para ir lá ajudar, a dar banho, a cuidar do nenê. Se alguém precisava desabafar, contar um problema, ela estava sempre pronta para ouvir e aconselhar. Sempre com uma palavra de carinho, uma palavra de amor, com paz, e sempre ela oferecia um cafezinho. Porque a minha avó adorava tomar café. Então, todo mundo que ia lá, ou se ela ia no vizinho, ela sempre oferecia um cafezinho. E depois que as pessoas falavam com ela, saíam mais leves, mais calmas, porque foram recebidas com muito amor. Ela transmitiu uma energia muito boa. Bem, agora que eu já falei, dei o exemplo da minha avó, uma pessoa iluminada e muito evoluída, vamos ver o que significa o tempo na parábola, porque eu falei do Senhor, eu falei dos servos, e vamos ver o que significa o tempo. Porque, como vocês viram na parábola, o Senhor distribuiu os talentos, depois ele viajou, passou um tempo, retornou. Ele deu um tempo para que os servos fizessem alguma utilidade com aqueles talentos. E o tempo para nós, que somos os seus filhos, é a nossa existência reencarnatória. É esse tempo que estamos aqui na vida material. É o tempo que Deus deu para multiplicarmos nossos talentos. E Deus diz assim para a gente: meu filho, aqui estão os seus talentos materiais e espirituais. E você tem a tua existência reencarnatória para multiplicar esses talentos. Será que eu estou realmente atenta à responsabilidade que me foi dada aqui quando eu reencarnei? Já estamos com os nossos talentos e o tempo já está passando. Em algum momento, Deus vai nos chamar para darmos conta dos nossos talentos. Ele vai dizer: durante a tua existência, o que fizestes dos talentos que eu te dei? Se voltássemos hoje à pátria espiritual, o que você fez com os seus talentos? Como multiplicastes? Como usaste para aliviar a dor do teu próximo? Para amenizar o sofrimento do teu irmão? O que nós diríamos? Então, o tempo é a nossa existência reencarnatória. E nós não sabemos quando ele terminará. E é por isso que precisamos trabalhar cotidianamente na multiplicação dos nossos talentos. E agora, vamos pensar, por que será que o Senhor distribuiu os talentos de forma desigual? Porque foi necessário essa distribuição desigual, onde um servo recebeu 5, o outro 2 e o outro 1 talento. Temos que lembrar que todos nós aqui reencarnados estamos em graus evolutivos diferentes. Nem todos nós estamos na mesma condição de evolução espiritual. E é exatamente isso que faz com que o número de talentos seja distribuído de forma desigual. Aqueles espíritos que são mais evoluídos, mais experimentados, que têm mais condições intelectuais e morais, eles receberão um número de talentos maior e terão condições de fazê-los multiplicar. Aqueles espíritos menos evoluídos, espíritos que são mais novos na criação e ainda não adquiriram muitas experiências, têm menos condições de multiplicar os seus talentos como os outros. Deus, nosso Pai, é bom e justo e nos dá talentos de acordo com as nossas necessidades.
Impressionante é a quantidade de bênçãos que somos dotados. O Criador não mediu esforços para nos dotar de elementos maravilhosos em prol de nossa própria evolução. Vamos refletir esta semana e observar quais são os nossos talentos e como estamos utilizando esses talentos. Devemos usar do nosso livre-arbítrio para utilizar bem os nossos talentos, para o nosso progresso e evolução, e também auxiliar na evolução do nosso próximo. Tenha uma boa semana, que a gente possa refletir sobre os nossos talentos. Muita paz e muito obrigada. Agora, vamos nos colocar numa posição confortável, fechando os olhos, colocando a sua mão direita sobre a perna direita, a mão esquerda sobre a perna esquerda, estando assim receptivos para este momento. E assim, junto comigo, vamos pedir ao Jesus, Mestre amado, vós que sois o médico dos médicos, governador de nosso mundo, junto com esta falange de bons espíritos que o acompanham, tenha misericórdia por nós. Perdoe nossos pensamentos errôneos, nossa ansiedade, nossa pressa em sermos muitas vezes o que nem queríamos, por nos deixar levar por momentos curtos e passageiros, sem qualquer certeza pelo amanhã. Acalme nossas mentes, para que possamos bem receber o tratamento do passe. O passe, com essas vibrações magnéticas que os mentores nos administram com tanto amor, percorrendo todo o ambiente desta casa e adentrando a cada um de nós. Nesse momento, captamos essas vibrações, esses elementos fluídicos, energia do plano astral. Visualizem essa luz azul que percorre todo esse ambiente e envolve o nosso corpo, começando pelo coronário, onde temos a glândula pineal, que está ligada às funções do cérebro, comandando o que fazemos, traçando nossas atitudes e seguindo com essa luz, passamos pelo frontal, a glândula pituitária, localizada na fronte, entre as sobrancelhas, centro de força, responsável pela intuição e criatividade. Descemos agora para o laríngeo, relacionado à glândula da tireoide, situada sobre a garganta, exercendo influência no controle do metabolismo e nas palavras que expressamos. Nossa luz chega agora ao cardíaco, glândula do timo, responsável pelo equilíbrio e intercâmbio das emoções e sentimentos, indo para o esplênico ou plexo solar, localizada sobre o baço, ligada à digestão, com emoções e metabolismo. Vamos agora para o umbilical, onde temos as glândulas suprarrenais, situadas sobre o umbigo, ligado à fisiologia da alma e ao campo das emoções, onde temos sentimentos primários e ligado também ao sistema nervoso, razão pela qual as emoções violentas paralisam a digestão e repercutem sobre o fígado. Chegamos na glândula do básico, suprarrenal, situado na base da coluna vertebral, abaixo do órgão sexual, é o principal modelador de estímulos da vida orgânica e espiritual do homem.
Descemos com essa luz pela parte frontal de nossas pernas até os nossos pés e retornamos pela parte traseira, subindo pela nossa coluna, costela a costela, alcançando o pescoço. Chegamos novamente ao coronário e encerramos o ciclo com o nosso corpo totalmente reequilibrado e protegido. Nos sentindo então revitalizados e gratos por todo o bem que recebemos, vamos estender essas energias aos nossos lares, clareando todos os ambientes, removendo qualquer miasma que esteja ali impregnado, beneficiando a todos que compartilhem da nossa casa e a todos os lares vizinhos. Caminhem também com esta luz ao seu ambiente de trabalho, envolvendo todos aqueles que participam da sua vida diária. Vamos direcionar ainda essas energias curadoras àquela pessoa em especial, parente, amigo ou colega que conhecemos e sabemos necessitado de tais bênçãos para que seja agraciado para a sua recuperação. E agora, vamos tirar o que temos de melhor de dentro de nós, de nossa mente, de nosso coração. Vamos juntos imaginar essa luz que sai de dentro de nós em direção ao universo e com esta força, unidos, vamos vibrar. Vibrar para que essas energias restauradoras sejam derramadas sobre o planeta Terra, imaginando esta luz ao redor de nosso planeta, dando orientação e discernimento aos governantes, orientando-os em suas decisões que a tantos têm afetado, principalmente aquelas famílias que estão sendo atingidas pela guerra ocasionada entre a Rússia e a Ucrânia, como também em outros países onde confrontos armados levam à morte milhares de irmãos inocentes. Vamos vibrar também pelas pessoas que desencarnaram e pelas que foram afetadas no terremoto entre a Turquia e a Síria. Vamos vibrar ainda pelas que desencarnaram ou que perderam suas casas e outros bens no litoral norte de São Paulo. Pedimos ainda que a população no mundo seja tocada pela necessidade de vigilância constante e oração permanente, neste momento em que precisamos da ajuda de todos, com pensamento positivo de fé e esperança. Pedimos também que a harmonia e a paz do universo entre todos os ambientes que hoje sofrem com esse momento que estamos atravessando. Vibremos, vibremos por aqueles que ainda estão afetados pelo Covid, pelo câncer e outras doenças degenerativas. Vibremos, vibremos pelos ambientes hospitalares, abraçando as equipes médicas que tanto se dedicam à recuperação de vidas humanas. Vibremos pelos doentes, pelos que estão sendo medicados, pelos que estão na UTI, pelos que estão na fila de espera e aos que foram para casa e estão se restabelecendo. Vibremos pelos asilos e pelos orfanatos, onde idosos e crianças se sentem isolados e carentes de amor. Vibremos pelos presídios, levando luz e sentimento de amor àqueles que merecem uma oportunidade para se renovarem. Vibremos por aqueles que se encontram nas ruas abandonados e sem um lar, por aqueles que estão à procura de um emprego, por aqueles que se envolveram com vícios e drogas. Façamos nossa prece para que uma luz paire sobre todos, levando-os ao reequilíbrio, a uma renovação interior. Vibremos pelos espíritos sofredores desencarnados, para que encontrem esclarecimentos. Vibremos pelos suicidas, pelos nomes dos encarnados e desencarnados que estão nas urnas.
vibremos pela nossa casa, paz e amor em Jesus, pela Caspage, pela Crepage, por todos os dirigentes, trabalhadores e frequentadores, pelos que estão presentes e pelos que nos veem pela internet e nas mídias sociais. E em seguida, vamos abençoar as nossas águas, aquelas que estão aqui do nosso lado, ou aquelas que nós visualizamos em nosso lar, ou em qualquer outro lugar aonde vocês irão mentalizá-las. E agora, junto com os caboclos, os índios, as irmãs Marias, as equipes médicas, jesuítas que nos assistem, que retiram da natureza, do solo, das flores, das matas, todos os fluidos cósmicos e minerais necessários para a fluidificação destas águas, de todos os reservatórios, dos filtros, em todos os lares, energizando com os fluidos necessários ao bem de cada um. Que as equipes trabalhadoras do plano espiritual adicionem a estas águas energias restauradoras de saúde, paz, harmonia e esperança a todos nós. E assim, voltando para a casa de paz e amor, agradecemos a Deus, ao Mestre Jesus e todos os seres de luz e de amor que nos auxiliaram, aos mentores dessa casa e aos mentores de cada um de nós por este momento. Pedimos humildemente que velem por esta casa, que tanto ampara aos encarnados e desencarnados. E neste momento, nos dirigindo à prece final. Pai, Pai de infinito amor, bondade e misericórdia, obrigado por mais um trabalho, obrigado pelo aprendizado, que sua luz nos guie pelos caminhos corretos, que possamos de coração nos transformar moral e espiritualmente para chegarmos mais perto de Ti. Que o Senhor nos proteja, nos guarde e nos guie no nosso caminho. Que possamos nos reencontrar na próxima terça-feira. E ainda agradecemos a todos a atenção e a participação nesse trabalho. Uma boa noite a todos. Que assim seja. Bom regresso a todos e nos vemos na semana que vem. De luz, paz e amor em Jesus.